Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É bom começarmos o dia na presença do Senhor. Muito bem, queridos. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós já oramos. Todos acharam? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Não é um bate-papo, não é uma palavra de pai para filhos. Hoje é um sermão mesmo. Pastor Glaucio ensina bastante no seminário a questão do sermão. Dado a relevância que nós temos na ceia do Senhor, e nós temos dito bastante isso, e hoje queremos falar um pouco mais só sobre a ceia do Senhor, né? Há um peso, né, bem forte sobre esta palavra. E eu quero fazer um sermão textual. Sermão textual não tem jeito de errar. Se você errar, todo mundo percebe que você errou. O que é o sermão textual? Tudo é tirado de dentro do texto que é lido, né? Então, a Escritura interpreta a própria Escritura. E nós vemos, né, tanto na mídia como nas igrejas também irmãs, erros gravíssimos sobre a questão da ceia do Senhor. E é isso que nós queremos exemplificar aqui nesse dia, hoje, agora de manhã, à tarde, à noite, né, para sabermos da importância, né, e entendermos isso e andarmos, termos a nossa vida em novidade de vida mesmo, termos a nossa vida em coerência com o que a palavra do Senhor diz. Lembrando que ao participarmos da ceia do Senhor, né, isso não é algo de mérito, não é mérito próprio, não tem algum mérito em mim, não tem algum mérito em você em se aproximar da mesa do Senhor. Diga, é graça. Querido, se é graça, né, se não é mérito nosso, se é graça, né, é uma coisa que nós, por isso que nós sempre enfatizamos aqui, né, o pastor Glaucio também enfatiza, que a questão da ceia é tão fundamental que durante a ceia o Senhor distribui presentes para o seu povo. Por isso, né, é graça. Graça, no grego, é charis, quer dizer, é presente. Por isso também, mas sem crítica, não é? Mas existem muitas questões, muitos teólogos que têm pensamentos diversos, e hoje nós vemos ainda mais isso aí, não é? Tem igrejas que fazem a ceia do Senhor a cada 6 meses, né? Outras igrejas fazem a cada ano. Já tem igrejas na cidade aqui que fazem de 2 em 2 anos, né? E tem igrejas que fazem quando Deus falar com o pastor, o que é ridículo, irmãos, né? O que está escrito, e ninguém recebe uma revelação especial de uma revelação que na realidade já foi dada. Por isso que nós queremos enfatizar mais uma vez aqui, né? E agora meditando só sobre a questão da ceia. Eu preciso entender, você precisa entender, né, que não é qualquer um que pode se aproximar da ceia do Senhor, né? Que não é de qualquer maneira que pode se aproximar da mesa do Senhor, não é? E que nós precisamos andar em dia, não é? Por quê? Porque é uma promessa. Ceia do Senhor, quando nós estamos no entorno, na frente, ou de alguma maneira nós podemos relembrar os textos, o tempo bíblico, quando Jesus estava ali, e os discípulos, por ser obviamente um número menor, né, estavam numa forma de roda, né, sentados, né, formando uma roda de 12, de 13, né, discípulos ali, e o Senhor ensinando. Então, por isso, queridos, não dá para fazer a ceia do Senhor toda semana. Eu penso que não deve, porque nós vamos enfatizar aqui o que representa a ceia do Senhor. Para quê? Todo domingo você chega aqui e cai numa mesmice. É muito importante. Também não dá para fazer de 6 em 6 meses, de ano em ano, a cada 2 anos, ou quando Deus falar com o pastor, né? Não é assim que funciona, né? Dado a seriedade da ceia. Mas uma coisa que você e eu precisamos entender, né? A ceia não é mérito. Não é porque você é bom, não é porque você pensa que é melhor do que seu irmão, não é porque eu penso, né, que eu sou alguma... Não é mérito. Diga, é graça. É charis. É presente.
Então, cada vez que nós nos aproximamos da mesa, nós estamos recebendo um presente. Se nós nos apresentarmos da maneira que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos apresentar. Eu vou ler o texto aí, queridos, são apenas 10 versículos, né, a partir do versículo 23, né, que fala sobre a ordem, né, e fala sobre o significado da ceia do Senhor. Os 4 evangelhos nos falam também da ceia do Senhor, né, e cada um deles tem uma peculiaridade. Mas o texto aqui de 1 Coríntios, penso que é aquele que abrange mais, né? Eu vou ler, acompanhei nas suas Bíblias, né? Versículo 23. A carta aos Coríntios, todos nós sabemos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, queridos, né? Começa aqui. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós sabemos que Paulo não teve esse contato com o Senhor, né? E ele está afirmando, o texto não pode mentir, eu recebi do Senhor, né? Também a história nos mostra que depois de todos aqueles eventos, Paulo esteve cerca de 3 anos, né, retirado lá pelas regiões da Arábia, onde com certeza ali ele recebeu visões do Senhor, o Senhor o visitou. Por isso que ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, fracos na fé, doentes no físico e doentes na alma, e não poucos que dormem, que partiram mesmo, tiveram suas vidas ceifadas. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, é importante, é de suma importância que nós entendamos, que nós possamos compreender, né, o peso dessa palavra, né? A reunião em que nós estamos, e nós fazemos isso uma vez por mês, para que nós possamos usufruir de verdade desse presente que o Senhor nos dá, né? É uma palavra do Senhor. Não tem jeito, se você estiver com a sua vida em dia. Não é que você seja perfeito, nenhum de nós somos perfeitos, mas se você estiver com a sua vida em dia, não tem jeito de você participar da ceia e não receber presentes do Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Então a mente, né, o raciocínio de cada um de nós deve estar voltado para esse momento. Por isso que nós sempre enfatizamos. Todos nós sabemos que o primeiro domingo nós realizamos o culto, e é um culto especial porque nós realizamos no culto de primeiro domingo a ceia do Senhor. Então, pensa bem, se você pensa nisso, se você entende que isso não é mérito, é graça, é presente de Deus, existem algumas coisas que nos qualificam também para receber esse presente. Eu preciso entender isso, né?
Eu preciso entender. Então, não adianta, por exemplo, você chega aqui na igreja, nesse momento nós vamos ter uma introspecção, nós vamos fazer uma análise de nós mesmos, nós vamos nos aproximar com gratidão, com alegria, não é? No nosso coração, com esperança, essa esperança renovada, reavivada. Isso, durante a semana, é tão importante. Eu vou receber um presente domingo. Mais uma vez, eu vou me apresentar ali diante do Senhor. Eu vou participar da mesa do Senhor, lembrando que vai chegar um dia, e a palavra de Deus diz isso, que não é os presbíteros, não são os pastores, não são os diáconos, obreiros, que vão estar servindo a mesa. Há uma promessa, né, de que um dia nós vamos estar com o Senhor. Aqui são alguns minutos, aqui são 2 horas de culto, quando nós estamos festejando, nos alegrando, né? Vou receber presentes do Senhor. E a palavra de Deus diz que recebe mesmo. É graça, é presente, né? É relembrando tudo que o Senhor fez. E isso é para a sua vida, meu querido, é para a minha vida também. Então, o que adianta se, por exemplo, se você leva tão a sério o Evangelho, né, que quando chega aqui, né, de repente, você diz assim, nossa, hoje é ceia. Então, é sinal que não houve prioridade. Sua mente não estava focada, né, nesse dia tão importante. Há um dia que o Senhor marcou para nós participarmos da mesa e recebermos presentes. O Senhor está nos visitando de uma forma singular, de uma forma especial, queridos. Então, como é que eu chego aqui e digo, nossa, hoje já pensou algum oficial chegar aqui e falar, nossa, eu não vim trajado adequadamente, né? Esqueci que era ceia, né? Isso é uma coisa que nossa mente tem que estar voltada. E o texto diz isso, né? Primeira coisa, o Senhor mesmo instituiu essa ceia, né? Nós falamos em igrejas que é doutrina disso, é doutrina de cabelo, de vestido, de calça, disso, daquilo. Isso são costumes, ou pode ser bons costumes na igreja. Mas isto, ceia do Senhor, é doutrina. Diga, é doutrina. É ordenança. O que é ordenança? Há 2 ordenanças que não tem jeito, né, de fugirmos dela aqui. Qualquer igreja, né, e hoje estão se ferindo as doutrinas bíblicas, né? Batismo é uma doutrina, é doutrina bíblica, né? Ceia do Senhor é doutrina bíblica. Foi algo que saiu dos lábios de Jesus, foi algo que ele deu exemplo, né? Então, eu olhando para o texto aqui, né, à luz do texto, a gente extrai algumas lições importantes que eu gostaria que a igreja gravasse, né? A primeira lição aqui, né? Há uma gloriosa mensagem proclamada. Diga isso. Há uma gloriosa mensagem proclamada. Olha aqui os versículos 23 a 26 diz assim, olha, Paulo dizendo, Paulo nunca teve um contato físico com Jesus, mas ele foi visitado tremendamente. O Senhor apareceu a ele depois fora de tempo. E ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, eu, Paulo, recebi do Senhor, eu sou o apóstolo fora do tempo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Hoje, naquele tempo, Jesus, quando instituiu a ceia, eram 12 discípulos, ele podia pegar um pão só, partir aquele pão, não é? E tirar um pedaço, dava para o outro tirava um pedaço, e assim sucessivamente, assim como o copo, né? Desculpe, assim como o vinho, né? Ele tinha um grande cálice, ele bebia, né? E aí dava para o outro discípulo, o outro bebia, e um ia passando. Já pensou se nós tivermos aqui, em 1000 pessoas aqui, como é que os tempos mudaram, até um vai passar algum probleminha para o outro aí, né? É boca com boca, como é que chama? É baba com baba, né? Vai dar. Jesus, né, nos ensina isso. Então ele diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia do Senhor foi instituída para quê? Para recordar, né? Todo mês, não é de ano em ano que cai no esquecimento. Não é a cada 2 anos e cai no esquecimento. Não é quando o pastor recebe uma revelação. Isso é conversa, irmãos. Isso é conversa. Você recebe, eu recebo também. Mas é uma doutrina que já foi feita. E muitas igrejas estão... Por isso que eu sempre digo aqui, né, estão praticando, que nós vamos na contramão de tudo, né? Fica na Batista Renovada quem quer compromisso sério com Deus mesmo, queridos, né? Ontem eu estive aqui em Monteiro Lobato, no período da tarde, realizando um casamento lá, né? Ia pregar uma determinada mensagem. Mas aí estava lá e Deus mostra. E Deus me mostrou lá um casal que eu nem conheço. E Deus me mostrou que eles estavam se separando. Mostrou um outro casal também, que estava à beira de uma separação. E na hora ali eu tive que mudar a mensagem. Então, quer dizer, Deus se revela, Deus fala, Deus continua falando. Mas também não acredito assim em Deus realiza milagres. Nós enfatizamos isso, por isso que os nossos cultos, né, são alegres. Pode verificar, né? O culto dos jovens é alegre, o culto dos adolescentes é alegre, mas o culto da igreja é mais alegre, porque os mais velhos são mais alegres do que os mais jovens. Então há uma explosão de alegria nessa mistura toda. É uma coisa gostosa, né? Então Deus se revela, mas eu não acredito assim, baseada de milagre. Ai, num culto tem 20 revelações, 30, é milagre aqui, milagre ali. Milagre é milagre. Se for de baseada, deixa de ser milagre, porque milagre é algo sobrenatural. Mas acontece. E Deus quer fazer conosco aqui, durante as ceias, quando nós celebramos. Por isso que nós precisamos levar a sério. Então, quando eu olho essa palavra aqui, não é? Deus queria, o Senhor Jesus queria, que nós recordássemos continuamente, não de domingo em domingo, penso eu, também se alguma igreja fizer de domingo em domingo, não está errado, mas percebe que vai cair numa mesmice. Mas quando você tem um tempo, que não é todo domingo, e quando você tem um tempo, que não é tempo marcado só quando o pastor receber a revelação, só de ano em ano, só a cada 2 anos, então, fica longe. Nós estamos relembrando o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Cristo, né, é o nosso Salvador. E a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus, que nós anunciamos na ceia, né, 2 elementos que já aconteceram. E o terceiro que nós estamos anunciando, que está breve para acontecer, até que Ele venha. Quer dizer, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos dizer assim, é o eixo central do Evangelho. Por isso que tentaram de tudo desmistificar, né, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque você vai, Buda foi um grande líder, mas se você vai em tal lugar, o túmulo de Buda está ali, os ossos de Buda estão ali. Se você vai, por exemplo, Confúcio foi um grande líder, né? Mas se você for em determinado lugar, né, os ossos ou o pó de Confúcio vai estar ali. Se você for em determinado lugar, Maomé foi um grande líder, mas você vai em determinado lugar, os ossos ou pó de Maomé vai estar em determinado lugar. Mas Jesus não tem osso nenhum, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está aqui para nos presentear, queridos. É isso que nós precisamos entender. Então, dentro dessa mensagem gloriosa, né, eu queria destacar o seguinte, né, devemos olhar para cima. O texto aqui, versículo 24, diga, né, e tendo dado graças. Quando você dá graças, o que você olha? Você sabe que Deus está nos céus. Através do seu Espírito, Ele mora em nós. Mas Ele te dou graças, Senhor. Então o nosso olhar conduz para cima, né? Ele vai além, muito além, né?
E ele morreu pelos nossos pecados, nós precisamos entender isso. Por isso que quando nós nos aproximamos da mesa, nós precisamos entender a hediondez do nosso pecado. Que nós não poderíamos chegar lá de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus diz aqui, né, que Ele nos tirou da miséria do nosso pecado. Era a morte. Mas Ele nos salvou. Né? E essa saída, né, essa porta está no corpo e no sangue de Cristo, ou seja, representados aí, né? No pão, né? E também no sangue. Não é consubstanciação. Consubstanciação, e algumas igrejas pregam isso, né? Até algumas igrejas irmãs pregam isso. Consubstanciação é como na igreja católica, que na mão, que lá o pão é a hóstia, por sinal um pão muito bem feito, na mão do oficiante, literalmente, se transforma no corpo de Cristo. E o vinho que o sacerdote bebe lá, literalmente se transforma no sangue de Cristo. Então, quer dizer, quantas questões. Séculos passados, o cientista Galileu Galilei, né, há uns 3, 4 anos atrás, saiu uma resposta saiu uma reportagem na Isto É e na Veja, dizendo isso, que Galileu Galilei não era sacerdote, ele era um cientista. E ele se rebelou e disse que não havia consubstanciação. Estou dizendo isso por quê? Porque até igrejas irmãs pregam a teoria da consubstanciação. Ou seja, na mão do oficiante, né, se transforma literalmente no corpo e no sangue do Senhor. Naquele tempo havia a Inquisição. E a Inquisição levava para a fogueira. Galileu Galilei ia para a fogueira, porque ele não concordava. E ele desafiou a igreja da época, de então. Bom, se realmente se transforma, então quando o sacerdote beber o vinho, né, e sempre é um vinho de boa qualidade, sobra aquilo que a gente chama de fio. Né? Você bebe toda e sobra, desce aquele fiozinho e sobra um pouquinho. Então cada um de nós, né, ele disse, 2 cientistas amigos, eu, e mais 4, 5, 6 sacerdotes, bota a mão no fundo do copo e prova. Se realmente se transforma, vai ter gosto de sangue. E aí não aceitaram e ele ia para a fogueira. Os amigos de Galileu Galilei disseram, por que você vai fazer isso? Você nem é religioso. Não, mas não se transforma. Nós sabemos. Mas eles dizem, para que você vai para a fogueira? Chega na hora lá, que te dão a última oportunidade, e você diz, olha, eu me enganei, não vai. Né? Não se transforma. E Galileu Galilei, na hora de morrer, ele ouviu os amigos, chegou na hora e ele disse, olha, eu queria pedir desculpas, que se transforma assim. Né? Eu estava errado. E aí havia aquele clero, vários sacerdotes da época sentados, olhando lá ao ar livre, né? E quando então ele foi liberado, e tinha vários para ir para a fogueira, disse que ele passou atrás dos cardeais, do Papa, da época e tal, e disse, mas que não se transforma, não se transforma. Tal. Mas não morreu, pelo menos não morreu. Então, quanta confusão é, né? Assim sendo, devemos olhar para cima. Porque gratidão pelo caminho que Ele abriu. Gratidão pela graça que Ele deu. Nós não somos privilegiados, se bem que no sentido seria, mas nós somos, na realidade, agraciados pelo Senhor. Então, devemos olhar para cima, versículo 24. Né? E também, versículos 24 e 25 diz assim, olha, fazei isto, o próprio Senhor Jesus dizendo, em memória de mim. Né? Quer dizer, olhar para trás estabelece entre nós um objetivo comum. Mas quando está dizendo aqui, né, nós estamos sabendo, bom, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele foi para o céu. Né? Nós temos com a certeza, um dia, apesar das nossas limitações, Ele fez isso por causa dos nossos pecados. Né? E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Um dia estaremos no céu com Ele também. Né? Aí a questão da teologia, mas um dia você vai estar em Israel, outro dia você vai estar... Vai mesmo, né? Mas o importante, onde Jesus estiver, você e eu vamos estar com Jesus. Amém, queridos? Isso é tão importante, esse quadro é tão importante, que o profeta Isaías desenha esse quadro.
ele pinta esse quadro centenas de anos antes que o Senhor Jesus vem. Lá em Isaías 53:5, né? Ele diz assim, mas ele, falando de Jesus, né? Ele foi centenas de anos antes de Jesus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos e somos sarados. Amém, queridos? Quer dizer, curados para sempre para estar com o Senhor. Isso é a ceia do Senhor, né? Mas ele não precisava, mas ele falou, em determinado momento, quando Jesus teve essa visão, ele teve a visão do que ele ia passar. Nós não podemos nos esquecer que ele era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, nunca fez um benefício em milagre próprio, mas ele estava numa estrutura humana. E nessa estrutura humana, olhando para esse quadro, queridos, é que ele, em determinado momento, ele viu tudo que ele ia passar por nós. E aí a palavra do Senhor diz que ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, passa esse momento na minha vida. É muito sofrimento. Ele estava numa estrutura humana. Mas em seguida o que ele diz? Mas não seja a minha, mas a tua vontade. Né? Nós conhecemos o texto que diz lá da crucificação. Os dois ladrões, né, que estavam um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Aliás, um foi salvo, né? A Igreja Católica diz que é o São Dimas, né, o bom ladrão. Bom foi Jesus que salvou ele, que não valia nada, né? Então, na última hora, o homem era terrível, deve ter matado muita gente, deve ter feito coisa, porque só ia para morte de cruz os mais terríveis. Mas no momento ele olhou, né, falou com Jesus, e Jesus disse, as palavras dele para o outro, olha, nós temos razão de estar aqui, nós não valemos nada, fizemos tudo de errado, mas esse aí é o Filho do Deus vivo, né? Senhor, separa um lugar comigo, para mim, no teu reino, né? E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje, você não vale nada, você não presta, mas você olhou para mim e os meus olhos são olhos de compaixão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós não somos melhor do que aquele ladrão não, queridos, né? Bom é Jesus que salvou ele. Ele podia ter descido da cruz? Podia. Mas ele não desceu. Os ladrões antes, os dois falavam impropérios para ele. A multidão reunida ali falava impropérios para o Senhor Jesus. Xingavam, blasfemavam. Os sacerdotes inflamaram a multidão. Os sacerdotes da época foram muito responsáveis, né, nessa questão. Responsáveis pela morte de Jesus. E irresponsáveis, mesmo na cruz, né? Olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. O médico que cura os outros e não pode se curar, desce da cruz se tu és o Filho de Deus, né? Queridos, e ele não desceu. A oração de Jesus foi, Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que fazem, estão ignorantes ainda. Eu acho lindo o texto que tem lá em Mateus, o evangelista Mateus fala ali, eu fico chocado quando eu leio esse texto, né? Mateus 26, mais precisamente ali no versículo 53, quando vão prender Jesus, né? E aí alguns discípulos se levantam para lutar, Pedro saca da espada, corta a orelha de um deles lá, e Jesus pega a orelha, cola de novo no indivíduo. Pedro, não faz isso não, não é assim. Eu não fui mandado para isso, tal, né? Mas, Senhor, olha, se eu quisesse, diga, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria legiões de anjos. Querido, sabe o que é isso? Jesus falou assim, Ele me mandaria mais, diga mais, de 12 legiões. Nós sabemos que um anjo
matou um exército inteiro da Síria e botou o resto tudo para correr. Numa noite, Jesus falou, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e Ele mandaria legiões, 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões, depois você lê o texto lá, né? Cada legião, era uma linguagem romana, é 6.000. Jesus estava dizendo, se eu quisesse, né, nada disso aconteceria. Agora, nesse momento, na cruz, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria mais de 72.000 anjos. Um anjo só destruiu, fez uma matança terrível, né? Quando o povo de Deus estava encurralado, né? Um anjo. Jesus falou, se eu quisesse, Ele tinha uma missão, eu pediria ao meu Pai. Meu Pai quebraria todos os protocolos e mandaria mais de 72.000 anjos. Mais de 72. Foi por amor. Você e eu estamos aqui para nos apresentar diante dessa mesa de presente, queridos. Exatamente por isso. Isso é amor. Lá naquele tempo, ele olhava para esse tempo, ele conhecia cada rosto que está aqui. Ele conhecia cada nome. E o nome que você vai ter, que você ainda não sabe, mas ele sabe. Isso é amor. Então, quando eu olho esse texto, eu fico maravilhado. Uma outra coisa dentro dessa mensagem proclamada que eu vejo aqui, né? Devemos olhar ao nosso redor. Porque diz aqui, versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Queridos, esse versículo não apenas nos leva a levar os nossos olhos, né, para trás, para cima, mas nos leva a levar ao redor, né? Nos leva a anunciar mais o Evangelho ainda. Sabe, queridos, lá em Mateus 5,13, Jesus olhando para os discípulos, e olhando hoje para a Igreja Batista Renovada, ele diz assim, vocês são o sal da terra. Mas se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Perder a qualidade, perder o sabor, não presta nada. Você já viu um crente que só dá mau testemunho? Ele é pisado pelos homens. Jesus falou, vocês são o sal da terra. Mas se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. O mundo está desidratado. Diga isso, o mundo está desidratado. Ele precisa de água. Ele precisa de água. E o mundo não mostra nenhum interesse pela água se ele não for desperto. Nós já lidamos muito com cavalos. Se você quiser saber mais, fala com o Davi, que ele conhece bem dessa área também, né? Mas é como um cavalo que não está bem, ele não quer saber mais de comer, ele não quer saber, você põe água lá, e o cavalo, se ele não beber água, ele morre mesmo, ele precisa de água, né? Você põe um balde de água lá, ele não quer saber, não bebe de jeito nenhum. O veterinário vai lá e fala, se ele não beber, ele vai morrer, né? E aí o que o dono do cavalo faz? Claro, as primeiras vezes orientado pelo veterinário, né? Ele vai lá, enche a mão num bolo de sal, num bom bolo de sal. Bolo que eu falo assim, você pega o sal e amassa e traz, né? E aí você põe lá, deixa o cavalo cheirar, e o cavalo é vidrado, mesmo que ele estiver doente, ele come sal, aí ele come aquele sal, né? E você larga lá. No que você vira as costas, ele está com a cara lá dentro do balde, bebendo, e bebe toda a água. Queridos, né? Antes o cavalo não mostrava um desinteresse pela água, né? Ele estava doente, estava anêmico, né? O mundo também está desidratado, mas nós precisamos, nós como sal, precisamos mostrar a ele, né? Despertar nele o desejo de beber que água, a água da vida. É Jesus, queridos. Então a ceia do Senhor nos mostra tudo isso. Jesus disse que precisamos ser o sal da terra. Nós temos sido verdadeiramente o sal da terra? Quando nós nos aproximamos da mesa, apresente, queridos, apresente. Uma outra coisa nessa mensagem proclamada, né? Quem participar da ceia do Senhor deve olhar para sempre. Olha, para frente. Versículo 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como filhos de Deus, nós estamos aqui.
Mas nós não vamos ficar eternamente aqui, não é? Eu tenho todos os dentes, só me faltava um, né, aqui, né? Mas outro dia, escovando os dentes, né, normal. Olha como a Bíblia é. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí estava escovando e tal. Aí senti alguma coisa diferente, passei a língua, um buraco. Aí eu olhei, lá no meu lavatório do meu banheiro, olhei, tirei. A metade do dente estava podre, caiu. Aí lá em Eclesiastes diz assim, lembra-te do teu Criador. Quando os teus olhos começarem a verem como nuvens, quando os teus moedores começarem a cair, eu falei, misericórdia. É sinal, gente. É sinal. Mas nesse sinal eu vejo aqui também, tudo bem, agora dá para recuperar. Eu rapidinho vou procurar um dentista, né? Eu vou dar... Mas é sinal, a Bíblia dá todos os sinais. E aqui dá sinal que nós precisamos olhar ao nosso redor, anunciar, né? Quem participa da ceia deve olhar para sempre. Ele está lá e eu vou estar lá com ele. Amém? Então eu acho uma coisa linda, né? Participe da ceia do Senhor com seus olhos postos lá atrás no que o Senhor fez, né? Primeiro, olhando para cima em atitude de alegria. É alegria quando você participa da ceia, né? Depois você olha atrás, pelo que o Senhor fez, o que Ele pagou, só Ele podia pagar, né? E depois você olha para frente ao seu redor. Por quê? Porque onde Ele está, um dia nós estaremos com Ele também. Amém, queridos? E a segunda lição que eu tiro aqui, né, é uma solene advertência que é feita aqui no versículo 27. Né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar de uma maneira indigna? Né? É não reconhecer que Jesus, que o sangue de Jesus, que eu aceitei verdadeiramente, né? Eu obedeço. E apesar das minhas limitações, o sangue de Jesus me limpa e me purifica de todos os pecados. Nós pecamos todos os dias. Mas o sangue de Jesus, participar indignamente da ceia do Senhor, é participar de uma forma irreverente. Está em franco pecado. Está adulterando, né? Está fornicando. Está fazendo um monte de coisa errada, mas está participando da mesa do Senhor, né? Então, o texto diz aqui, não é? Uma advertência feita. O problema é que as igrejas, né? A teologia de hoje é muito fraca, queridos. As igrejas querem ver números, querem ver dinheiro, mas não querem ver vidas entendendo a palavra de Deus. Com certeza, se nós não tivéssemos essa forma de pregação, nós temos aqui hoje um pouco mais de 2.000 pessoas. Teríamos 10, 12, 14 mil. Cada um vive do que jeito que quer. Pode viver da maneira que quer, né? Quantos chegam a nós e dizem assim, não dá para ficar aqui não, porque a doutrina de vocês é muito forte. Que doutrina? Nós nem temos doutrina. A doutrina nossa é batismo e ceia do Senhor, que são as doutrinas bíblicas. Não, mas a doutrina é muito forte. E vai embora, né? Porque não querem compromisso, quer ir para uma igreja que não cobra nada, que não há cobrança de vida, não há responsabilidade. A nossa igreja é uma igreja diferente, queridos. É uma igreja que luta contra a maré, mas é uma igreja que ama, é uma igreja que está junto. Amém, queridos? Então, quando eu olho, né, para a mesa do Senhor, eu não vou participar de uma maneira irreverente, leviana, né, de qualquer maneira. Eu preciso estar discernindo o corpo. O que é discernindo o corpo? Né? Discernindo a igreja, ajudando, cooperando, né? Orando junto, orando pelos irmãos que estão passando por dificuldades, seja física, financeira, né? Seja de relacionamentos, não importa, né? Então, quem participa da ceia do Senhor, observa uma ordem, é clara aqui, né? Olha, versículos 27 e 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Não é agora vou me examinar e não vou participar. Sai de casa. Pronto, talvez esteja o caso de alguns aqui. Saiu de casa hoje e já no carro a mulher brigou com o marido brigou com a mulher, e um fala para o outro, acabou com o meu dia, acabou com a minha ceia, não vou nem participar da ceia. Pede perdão, se acerta e participe.
não são pecados flagrantes. Esses pecados flagrantes tem que haver confissão, tem que ir até a igreja, tem que ir até os seus líderes, tem que buscar orientação, tem que deixar. Quantos que estão em flagrante pecado? Ah, mas a carne é fraca, essa carne não vale nada. A minha vale, já falei para vocês, né? A carne é o quê? É a inclinação virada para o mal, né? É essa contra essa que nós temos que lutar, queridos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, sempre que formos chamados, né? Sempre que vamos participar da mesa do Senhor, o texto diz aqui, precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para frente, né? Aguardando a volta de Cristo, sabendo que um dia estaremos para sempre com Ele, né? Mas também precisamos olhar para dentro de nós, né? O texto aqui, a lição diz, né? Uma advertência é feita, nós precisamos olhar para dentro de nós. Um exame superficial, é por isso que muitos criticam outros, é por isso que muitos ficam olhando a vida dos outros. Olhe para a sua. Se você tiver um exame criterioso, você nem vai falar da vida dos outros, nem tem tempo, né? E nem vai ficar julgando, né? Agora, se você sabe que algum irmão está em pecado, deve ir até ele e conversar com ele, né? A ceia do Senhor também nos ensina que devemos olhar para dentro de nós. Examine-se. O que é examinar, queridos? Examinar é olhar meticulosamente. Examinar é olhar com atenção. Examinar é olhar com discernimento espiritual. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. Mas para onde? Dentro de nós mesmos. Diga, eu preciso fazer uma introspecção, uma análise fria, olhar para dentro de mim mesmo. Nós estamos nos julgando, é isso que é a ceia, queridos, né? Esse é o texto da ceia, né? E uma terceira e última lição, uma dolorosa realidade é constatada aqui. Olha os versículos 30 a 32. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Como a pessoa nem é batizada vai participar da ceia, né? Ela nem sabe o que é batismo, muito menos que a ceia, né? Você que é católico, espírita, batista, assembleiano, não sei o quê, presbiteriano, macumbeiro, venha, participe da ceia, a ceia é aberta, tal. Como a pessoa ela não tem discernimento, como é que ela vai participar? Como tantos crentes estão dentro das igrejas pecando, pecados terríveis e participando, né? O texto aqui é bem claro, né? Uma dolorosa realidade é constatada. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, porque participa da ceia de qualquer maneira. Eu não estou dizendo, meus queridos, que toda enfermidade é disso. Claro que não é. Eu estou dizendo que nós devemos nos aproximar da ceia com temor e tremor, mas também com muita alegria, né? Fazendo o que a palavra de Deus diz, né? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, né? A dolorosa realidade é a participação desatenta e descuidada da ceia do Senhor, né? Isso produz resultados desastrosos. Em vez de edificação, vem juízo. Em vez de deleite espiritual, vem disciplina, né? Paulo menciona aqui 3 níveis dessa disciplina. Primeiro, enfraquecimento espiritual. Segundo, doença, tanto espiritual como no físico. E terceira, morte. Quantos, o apóstolo Paulo está dizendo, foram ceifados, né? Porque participaram da ceia do Senhor de qualquer maneira. Eu não estou colocando terror não, queridos, né? A ceia do Senhor é relevante, é importante. É uma mesa de bênçãos para nós, né? É uma mesa de alegria, mas nós precisamos levar a sério. Hoje o evangelho está de qualquer jeito. Os teólogos, né? Eles se tornam seus próprios teólogos, né? O texto, o bom do sermão textual, e é o que nós estamos fazendo,
É que não tem jeito de errar. Está na Bíblia, está na Bíblia. Né? Então a ceia do Senhor é um momento de autoexame, diz aqui, né? De arrependimento, mas de profunda gratidão e alegria. Você precisa estar alegre na presença do Senhor, né? Então devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência, né? Temor e ao mesmo tempo profunda gratidão e alegria. Deus está me presenteando. Eu estou me apresentando diante da mesa do Senhor. Não é por mérito. Tem alguns irmãos que até já me procuraram algumas vezes e disseram: olha, eu não sou batizado, por isso no culto da ceia eu nem venho. Venha. Por quê? Porque você tem que ter o desejo de ser batizado. Né? Ah, mas a salvação depende do batismo e da ceia? Não depende. Mas isso é uma mesa de presença, de presentes, queridos. É importante. Sabe, como é que está o nosso coração? Tem uma história muito interessante que diz que um garotinho de 6 anos de idade, apenas 6 anos, né? Ele completou seu aniversário de 6 anos e ganhou lá um carrinho, um carro de bombeiros, todo de madeira, todinho de madeira, né? Com o carro de bombeiro veio 12 bonequinhos, né? 2 iam na cabine e 10 iam na carroceria. E era tão bem feito, mas tão bem feito, que eles podiam ser tirados e colocados assim, tranquilamente. Então, quando o menino recebeu, ele ficou muito contente, já desmontou, e depois o pai ensinou ele a montar novamente, né? E se encaixava perfeito, né? E aí ele colocou o nome dele naquele que dirigia o caminhão de bombeiros, né? E aí os seus irmãos mais velhos, cada um recebeu lá também, ele colocou o nome, esse bonequinho ao João, esse aqui ao Álvaro, né? E os coleguinhas da vizinhança, os mais chegados, ele colocou o nome, completou os 12. Né? E aí ele sempre gostava de brincar com aquele brinquedo e as outras crianças também. E aí aqueles que eram mais chegadinhos dele, aqueles que eram mais amiguinhos, o que ele fazia? Não, hoje nossa, eu gosto muito de você. Você me faz muito bem. Gosto de brincar com você. Hoje você vai passear comigo na cabine. Aí tirava da carroceria e punha na cabine. Só um, né, podia estar lá na cabine. Era ele e mais um. E os outros 10 ali. Eram privilegiados. Então isso aí alternava, de acordo com as briguinhas deles de crianças, lá, coisas de crianças, né? Alternava, um dia era um, outro dia era outro, de acordo com os acertos que eles faziam, né? Aí um ia passear, outro ia passear, ali na cabine, né? E assim por diante. Mas um dia um magoou tanto ele, chateou tanto ele, aborreceu tanto ele, que ele pegou aquele bonequinho, que de vez em quando passeava com ele na cabine, né? E levou lá para o fundo do quintal, fez um buraco e enterrou o bonequinho que estava o nome de Joãozinho. Você vai ficar aqui, você está morto para mim, você morreu para mim. Né? E ficou. E ele passou tempos brincando, vez ou outra brincava com o carro de bombeiros. Né? Mas alguém disse: mas e o Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Ah, o Joãozinho não está aqui hoje. E novamente Joãozinho. E aquilo foi trabalhando no coraçãozinho dele, e um dia ele falou: amanhã nós vamos brincar com o carro de bombeiro. Eu vou lá e vou desenterrar o Joãozinho. Né? E ele foi lá no fundo da sua casa, quase no pé da mangueira, e cavou o buraco, ele sabia onde estava, tirou o Joãozinho de lá, né? O bonequinho, mas não era o mesmo. A sua face, né, tinha saído a tinta, ele estava desfigurado, o corpinho do boneco também, que era bem pintadinho, agora estava todo enlameado com aquele barro, porque fez sol, fez chuva, né, e debaixo da terra. E aí o Joãozinho foi e lavou, mas não foi o mesmo, não foi da mesma maneira. Né? Aí o Joãozinho olhou para o boneco e disse: você nunca mais vai sair da cabine, você vai estar sempre comigo. Né? Queridos, quantos de nós, às vezes com razões, não estou dizendo que às vezes você não tem razão, mas é uma coisa que nós precisamos lutar. Quantos de nós
enterramos determinado irmão, determinada irmã, né? Não lá no fundo do quintal, na mangueira, mas no subconsciente do nosso coração, nunca mais quero ver essa pessoa. Tal. Às vezes eu tenho dito aqui, na minha vida toda, talvez eu tenho, não chega a minha mão direita, né? Tem algumas pessoas que você nunca mais vai poder ter relacionamentos, mas você tem que perdoar. Mas na maioria das vezes o Senhor manda perdoar. Assim como aquele menino lá que enterrou o seu amiguinho lá no fundo do quintal. Quantos nós temos enterrados no subconsciente da nossa mente, tentado tirar da nossa alma, né? O maior machucado, o maior desfigurado, né? Não é aquela pessoa, somos nós mesmos, porque nós lutamos contra a natureza do perdão, né? Ah, pastor, você está ficando velho, você está ficando mole, mas é verdade, né? Pensa aí, né? Mentaliza aí um pouquinho. Faz uma introspecção na sua alma, no seu espírito aí, dentro de você, né? Quem é que você tem enterrado, não no fundo do quintal, mas tem enterrado aí dentro do seu ser? Talvez essa pessoa sofra, mas eu posso garantir uma coisa: quem sofre mais somos nós mesmos que enterramos, né? Algumas vezes, pouquíssimas vezes, talvez não dê mais para conviver junto, né? Mas a maioria das vezes tem que dar. Assim como o Senhor Jesus deu a oportunidade para aquele ladrão, né? Ele dá oportunidade para nós também, queridos, né? Precisamos limpar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, né? Precisamos nos limpar, precisamos priorizar a mesa do Senhor, né? Tirar, né? Você de repente, até dentro da igreja aqui, no seu PG, é normal que lá no seu PG você tenha mais afinidade com esse, com aquele outro, ou com aquela outra, porque vocês estão mais juntos, conversam mais, né? Mas amar, nós precisamos amar a todos. E a gente descobre isso. A mesa é uma mesa de comunhão, é uma mesa de memória, é uma mesa que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Mas é uma mesa que nos faz lembrar, né, que o Senhor está nos presenteando cada vez que nós nos aproximamos dela. Não é mérito seu, não é mérito meu, né? É a graça do Senhor sobre a nossa vida, amém, queridos? Então, quando nos aproximarmos dessa mesa, né, pense nisso. Curve sua cabeça agora, faça uma oração. Lembre-se daquele que você não consegue perdoar, desenterra ele, né? Talvez a pessoa esteja machucada, mas você também está machucado. Talvez você não consegue ter a plenitude de alegria, né? E talvez nem ter outras vitórias, porque está marcado, né? Como aquele bonequinho está desfigurado, né? Quantos de nós também podemos estar desfigurados, né? Vamos arrastar isso para a vida inteira? Não dá, né? Nós precisamos, né, tirar, né, do nosso coração isso, né, toda mágoa. Ah, mas eu tenho razão, pastor. De repente você tem até razão, mas a palavra do Senhor está nos dizendo, né, aproxime-se da mesa do Senhor com o seu coração leve, com a sua mente leve, né, com a sua alma leve, né? Por quê? Deus tem um presente para você nesse dia, né? Eu sei que é uma mensagem que não te leva ao monte da transfiguração, né? Mas é uma mensagem que te dá vitória, querido, querida.